aí na sua casa, você paga aluguel? Se a resposta for sim, então você não sai daí de frente da televisão, tá? Vamos começar agora com o nosso advogado, Dr. Carlos Rebouças. Bom dia, Dr. Carlos, tudo bem? Bom dia. Mais uma vez, muito bem-vindo. Você sabe que é um prazer danado de receber aqui. As pessoas que estão morando de aluguel, a principal dúvida dessas pessoas, vamos logo começar respondendo, é sobre o aumento. Pode aumentar de mês em mês? Que índice? Se eu não me engano, é o IGPM, de acordo com o IGPM, né? Como é essa questão do aumento para quem está em casa? O aumento, ele é regulado, né, pelo contrato. Lá vai dizer o índice que vai ser usado para o aumento, geralmente o GPM. A questão do aumento, ele deve ser feito anualmente, né, com a previsão contratual de que anualmente haverá esse reajuste devido às perdas inflacionárias. Certo. Né? O importante, a coisa mais importante quando se vai alugar um imóvel, né, milhões de brasileiros moram em casa alugada, imóvel alugado. E a lei, a legislação, ela é de certa forma protetiva para essas pessoas, por serem a parte hipossuficiente da relação no contrato de aluguel. Né? Então, uma das coisas mais importantes ao se fechar o contrato de aluguel é ver a questão da quantidade de meses que você está alugando esse imóvel. Não existe uma quantidade mínima de meses para você alugar um imóvel residencial. O que a lei fez foi dar benefícios ao dono do imóvel que alugar aquele imóvel com um mínimo de 30 meses. No momento em que o dono do imóvel aluga com 30 meses, ele tem direito, no término do contrato, a fazer a chamada denúncia vazia. O que é a denúncia vazia? A denúncia vazia é quando o proprietário do imóvel, terminando o contrato de alugar após os 30 meses, ele vai poder pedir aquele imóvel sem dar motivo algum, sem ele dizer o porquê que está querendo aquele imóvel de volta. E aí alugar livremente para qualquer outra pessoa por qualquer outro preço. Porque a regra é que o proprietário do imóvel jamais poderá tomar o imóvel de quem alugou se essa pessoa estiver pagando o aluguel em dia, se essa pessoa estiver dando a destinação a qual o imóvel foi alugado e se esta pessoa estiver zelando pelo patrimônio do dono do imóvel, ou seja, estiver preservando aquele imóvel. Pronto, você falou na questão de zelar pelo patrimônio. Tem que estar no contrato também, porque muita gente, por exemplo, recebe a casa de um jeito, ou o apartamento de um jeito, e aí, de repente, faz uma pequena reforma, de acordo com o dono, né? Claro que tem que perguntar. E quando ele faz aquela reforma, ele quer que seja descontado do aluguel. E muitos donos não aceitam. Porque dizem assim, não, tá aí, mas eu não vou descontar, não. Se você quiser fazer, você faz porque você mora aí, mas eu não vou descontar. Como é que fica essa relação de quem faz algum tipo de benfeitoria no imóvel para desconto no aluguel? Isso, existem as benfeitorias úteis, né, as necessárias e aquelas voluptuárias, ou seja, de embelezamento. Né? Essas benfeitorias que são emergenciais, né, realmente o locador vai fazer sem muitas vezes ter nem tempo de comunicar ao dono do imóvel. Né? Se forem decorrentes do uso do imóvel, né, o desgaste natural, aquilo ali não pode ser de forma alguma descontado de aluguel, porque existe o dever de preservação daquele imóvel. Né? Agora, se for, por exemplo, um problema estrutural do prédio, e aí descobriu-se que aqui tinha um problema estrutural e tem que ser feito aquilo de qualquer forma, aí sim, ele vai poder fazer essa reforma e reivindicar aquele valor do proprietário do imóvel. Agora, já as benfeitorias voluptuárias, ou chamadas de embelezamento, como fazer uma piscina, um deck, ou algo do tipo, é necessário sim, né, a autorização do dono do imóvel. Entendi. Agora, doutor Carlos, quando você vai para o aluguel, tem muita gente também que diz, quando você vai pedir, ou precisa de um fiador, né, ou que você dá aquele famoso cheque calção. Isso pode? Esse cheque calção ainda é válido? Ou é uma maneira, então, das corretoras se segurarem? É de praxe duas alternativas. Ou a pessoa é um fiador, né, que vai ali avalizar aquele pagamento do aluguel mensal, ou o chamado calção de 3 meses, onde é pago, geralmente não se aceita mais nem essa história do cheque calção. Geralmente a pessoa tem que realmente fazer um depósito do valor correspondente a 3 meses de aluguel e que aquilo será descontado ao final. Né? Então, Leonardo, o importante é que se tenha sempre em mente algumas peculiaridades do contrato, como por exemplo, esse contrato, se ele não for feito com 30 meses, né, de aluguel, se for inferior a 6 meses, 12 meses, não existe um tempo mínimo. O que existe é a lei beneficiar aquele dono do imóvel que dá essa tranquilidade de 30 meses ao inquilino. Entendi. Que a pessoa, quando muda o primeiro ano, geralmente ele não está ali se adaptando, fazendo alguma reforma no imóvel, né, se habituando ao bairro, e aí não seria justo que logo após ele já tivesse que mudar novamente. Entendi. Agora, aquele proprietário que não dá essa tranquilidade de 30 meses, qual é a penalidade, assim, entre aspas, que a lei dá? Ele não vai poder fazer a chamada denúncia vazia ao término do contrato. A lei
dobra o prazo. Por exemplo, se a pessoa que fez o contrato de 30 meses cumpriu tudo direitinho, terminou o contrato, aquele proprietário que fez o contrato de 30 meses pode pedir o imóvel sem ter que alegar nenhum motivo, a denúncia vazia. Já o proprietário do imóvel que fizer aquele aluguel menor de 30 meses, ele só vai poder fazer a denúncia vazia 60 meses após ele ter locado. Porque, veja bem, mesmo que você loque o imóvel, quando, por exemplo, 12 meses. Quando terminar aqueles 12 meses, não quer dizer que você pode pedir um imóvel, não. Se a pessoa vem pagando direitinho, se a pessoa vem cumprindo o contrato, o que ele pode fazer, o proprietário desse imóvel, é a chamada denúncia cheia. O que é a denúncia cheia? Ele requerer aquele imóvel para ele mesmo morar, né, mãe, um pai morar ou um filho morar, ou seja, ascendente ou descendentes usarem o imóvel. Mas por que o nome é denúncia cheia? Porque ele tem que ser motivada. Ele tem que dizer o motivo tem que ser verídico e vai ser investigado se esse motivo realmente existe. Quer dizer, ele não pode tirar aquela pessoa para alugar para outra, só se for um parente. Isso, sob pena de cometer crime, né, um crime previsto na própria lei, né, que regula esses aluguéis. Então, a pessoa que aluga um imóvel por menos de 30 meses, ela está correndo o risco de ter que passar 60 meses para retirar aquele inquilino sem que haja um motivo justo. Uma outra coisa importante é que a pessoa que aluga um imóvel faça constar no contrato a cláusula de vigência. O que é a cláusula de vigência? Como eu disse, o proprietário do imóvel ele não vai poder tirar o inquilino se ele vier honrando... De onde começa e de onde termina. Isso, não, a cláusula de vigência é o seguinte, se aquele imóvel for vendido para a terceira pessoa, essa terceira pessoa pode retirar o inquilino. O proprietário não podia, mas a terceira pessoa, ele pode fazer uma notificação, por exemplo, de que em 30 dias quer o imóvel. Agora, se você faz constar no contrato a cláusula de vigência, isso quer dizer que mesmo aquele imóvel sendo vendido, aquele contrato continua vigente, terá que ser respeitado pelo novo proprietário. E como é que eu faço que essa cláusula funcione contra terceiros interessados ou terceiras pessoas que não fizeram parte do contrato de aluguel? Eu tenho que registrar aquele contrato no cartório de registro de imóvel. Esse registro, isso é muito importante porque pouquíssimas pessoas fazem isso quando alugam um imóvel. É importante esse registro no cartório de registro de imóvel na matrícula daquele imóvel por dois motivos principais. Primeiro, a cláusula de vigência, que se uma nova pessoa comprar aquele imóvel, ela terá que respeitar o contrato. E segundo, o direito de preferência na compra do imóvel. Porque se aquele imóvel for posto à venda enquanto está locado, o inquilino tem o direito de prioridade na compra daquele imóvel em condições iguais, ou seja, pelo mesmo valor que esteja sendo oferecido a terceiras pessoas. E para isso ter validade contra terceiras pessoas, esse contrato tem que estar registrado junto à matrícula do imóvel no cartório de registro de imóveis, para que isso dê publicidade do ato e ninguém possa alegar que não sabia que existia aquele contrato de aluguel. Tem duas perguntas já que estão fazendo aqui para você. Primeira é se a pessoa recebe o valor desse cheque de calção e quando. E na questão do IPTU, quem paga? Muito bem. O IPTU, ele é um imposto que o devedor desse IPTU é o proprietário do imóvel. Né? A lei determina o imposto sobre propriedade. Sempre é o proprietário ou tem que estar no contrato? É aí que está. A responsabilidade desse imposto é do proprietário, que é o nome imposto de propriedade. Mas se ficar pactuado no contrato, que quem vai pagar é o inquilino, então ali o contrato é lei entre as partes. Né? Quando não houver cláusula abusiva, e essa cláusula não é abusiva. Se for aquele contrato de boca, e aí... Não, se não tiver constando no contrato, é um contrato de locação, é um contrato formal. Ele existe uma formalidade, ele exige que seja inscrito. Se não tiver constando, o proprietário paga. E sobre a questão da devolução do cheque calção? Pronto, o cheque calção pode ser feito de duas maneiras. Ou, findo o contrato, chegando no final dos últimos 3 meses, ficar acordado que aquele valor do calção será referente aos últimos 3 meses de locação, e ali ele não vai pagar mais, ou terá que ser restituído caso ele pague até o final. Entendi. Ó, você que está ligando a sua televisão agora, estou conversando aqui com o nosso advogado, Dr. Carlos Rebouças, estamos tirando algumas dúvidas sobre a questão do aluguel. Você que mora de aluguel, ele já falou aqui da importância de se ter um contrato, do cheque calção, e uma dica importante que ele deu foi a questão da vigência do contrato, tá? Você tem que colocar lá, coloca no cartório de imóveis, que vai que aquele imóvel é vendido por terceiro e você ainda continua lá no imóvel, tá? Doutor Carlos, uma dúvida também de muita gente é o seguinte: você quando chega para morar em algum local, ou casa de apartamento, aquela casa está daquela forma, né? E aí, como a gente vai falando, algumas pessoas vão morando, aquelas pessoas que podem, vão fazendo benfeitorias. Como você falou, umas necessárias, outras para embelezamento. Agora, na hora da saída desse imóvel, eu, por acaso, que aluguei, né? Que estou morando lá, aliás, estou morando lá. Tem alguma forma de eu fazer algum tipo de vistoria
para depois o proprietário não vir me cobrar e dizer assim, ó, ele saiu, deixou a parede quebrada, levou uma pia tal, o banheiro estava dessa forma e não está mais, eu deixei um box lá e ele quebrou, então ele vai ter que pagar para não ficar com essa confusão na justiça. Então, tem alguma forma que eu estarei saindo daquele imóvel, faço uma vistoria para dizer, olha, isso aqui é assim, isso aqui é assado, para depois não ter problema de me cobrarem alguma coisa desse tipo de relação. Existe isso? Pode ser feito? Sim, não, isso é muito importante, tanto na entrada do imóvel, quando você entra naquele imóvel que está alocando, você feita uma vistoria por meio de fotos, certo? Ou até filmagens, mas por fotos. A pessoa pode fazer ou existe gente específica para isso? Não, na verdade, que haja validade. Na verdade, se você estiver alugando pela imobiliária ou até direto com o proprietário, você bate aquelas fotos, né, faz um laudo de vistoria, onde ali você vai dizer como estavam as condições da casa por escrito, anexando as fotos. Isso. E ali assina a pessoa que está alugando, né, e o proprietário do imóvel. Certo. E reconhece aquilo, afirma em cartório para ficar a data registrada direitinho, e ali você está munido de uma prova de como o imóvel estava quando você entrou. E quando você for sair da mesma forma, se você vai fazer alguma reforma, alguma pintura, você faz, bate as fotos, né, e ali coloca a data direitinho, assina, reconhece a firma, e ali você tem uma prova de que está entregando o imóvel daquela forma. Chama o proprietário ou chama a pessoa da imobiliária para acompanhar a vistoria com você, tudo que foi feito, e também assinar aquele documento. Caso o proprietário, porque às vezes você não aluga na imobiliária, né? Você aluga diretamente com o proprietário, que tem muitos que tem aquelas casas, estilo casas de vila ou vários apartamentos, e que alugam lá diretamente com o proprietário, porque ele não quer repassar esse dinheiro para a imobiliária. Agora, se esse proprietário, na minha saída dessa casa, desse apartamento, não quiser ir lá ou não assinar essa vistoria, porque está lá, a casa era de um jeito, eu fiz benfeitorias, vou sair, já sei como o cara é, e vou de repente, né, dizer, ó, tô te entregando tudo ok. Se ele não quiser assinar, qual o procedimento? Aí você pode tirar essas fotos, né? Você pode tirar essas fotos, você pode fazer esse laudo você mesmo e fazer uma notificação extrajudicial por meio de um cartório. Né? Não é o cartório de registro de imóvel. Não, você procura um advogado, o advogado vai fazer isso de uma forma bem tranquila, bem rápida para você. Faz a notificação extrajudicial por meio de um cartório. Não é o cartório de registro de imóveis, é o cartório de notas, é o ofício. E ali aquele cartório vai ter um oficial daquele cartório que vai até o proprietário e vai notificá-lo de que o imóvel está em condições de estar sendo entregue daquela forma. E ali você está munido de uma prova, assegurado, caso haja uma prova, venha a haver um processo de cobrança, você provar. Existe também outro instrumento feito em cartório, esse já é um pouco mais dispendioso, um pouco mais caro, chamado ata notarial. A ata notarial é onde o oficial do cartório ele tem fé pública e ele vai dizer qual a condição atual daquele imóvel. Né? Uma pessoa do cartório que tem a fé pública vai até aquele imóvel, vai reduzir a termo, né, no documento, dizendo que aquele imóvel está em boas condições, que está pintado, que encontrou aquele imóvel. Na verdade, a ata notarial ela traz uma coisa do mundo subjetivo, né, do mundo fático, para o papel, para que aquilo seja tido como prova e como verídico, devido à fé pública do cartório. E ali você está munido de uma prova incontestável. Qualquer dúvida, procure sempre um advogado. Sempre procurar um advogado, porque tudo que nós fazemos nessa vida traz uma consequência jurídica. Desde alugar um imóvel, como locador, como locatário. Então é sempre bom consultar um advogado. Muito bem, muito obrigado, viu, doutor Carlos Rebouças, pelos esclarecimentos. Obrigado. A gente vai para